Olá! Hoje eu tenho 3 dicas para você que está passando por essa dificuldade de seu filho não estar dormindo a noite inteira, ok? E também para você que ainda não tem esse problema, mas está grávida esperando um bebê e pode ser que daqui a alguns meses você venha a ter esse problema. Então anote aí essas 3 dicas, ok? Vamos lá! A primeira dica é que você precisa estabelecer uma rotina na vida do seu filho, na vida do seu bebê, ok? Essa rotina você pode começar desde o primeiro dia que ele chega em casa, ok? O primeiro dia que ele vai estar lá em casa, que você recebeu ele, aquele presente, né? Que a gente tá assim, a gente ainda nem se tocou o que tá acontecendo, a gente não caiu a ficha que tem um bebezinho em casa, a nossa rotina muda, a gente fica muito à disposição do bebê, isso é totalmente normal, ok? Se você já passou por isso, você sabe o que eu tô falando. Então, quando o bebê chega em casa, a gente geralmente quer mudar tudo, né? A rotina nossa toda, e muita coisa realmente a gente tem que mudar, mas a gente tem que estabelecer, antes de pensar em tudo isso, né? A gente tem que estabelecer uma rotina pro bebê. Por quê? Por que eu falo isso? Porque dentro da barriga da mãe, o bebê ele não tem um ciclo de 24 horas. Ou seja, ele não sabe o que é dia e ele não sabe o que é noite. Tá fazendo sentido isso pra você? Pra ele faz total sentido, porque ele lá na barriga da mãe, né, quando o bebê tá aqui na nossa barriga, ele não sabe a hora de comer, ele não sabe a hora de dormir, ele dorme a hora que ele quiser, ele come a hora que ele quiser. Geralmente ele come também, né, quando a mãe tá comendo e tudo, mas ele tem ali sempre comidinha à disposição dele e tudo. Mas quando o bebê nasce e os pais não educam ele para entender esse ciclo de 24 horas, a tendência é que ele fique confuso isso na cabeça dele, no organismo dele. E quando isso fica confuso na criança, ela não sabe, o corpo dela não está preparado para dormir à noite, porque a qualquer horário ela dorme. E é normal que os recém-nascidos durmam bastante, tá? Os recém-nascidos eles dormem muito mesmo, isso é normal, eles dormem quase o dia, a noite inteira. É claro, eles acordam para mamar, né? Acordam para tomar seu leitinho, mas eles dormem bastante, então isso é totalmente normal. Só que não se engane, porque o bebê recém-nascido ele dorme mesmo, mas ele vai crescendo e ele vai entendendo que ele pode ficar um pouco mais sem dormir e você vai ficar bem complicado, uma situação bem complicada. Eu já acompanhei vários e vários pais e mães, né, vários casais, pessoas que têm os seus bebês, e elas realmente ficam bem complicadas a hora que ele começa a crescer um pouco. Então a primeira dica é para você estabelecer uma rotina na vida dele, no dia a dia dele. Voltando para essa questão da rotina, o que é a rotina, né? Você tem que criar uma segurança para essa criança. Por quê? Quando a criança tem rotina, é muito importante que ela entenda o que vai acontecer. Então, por exemplo, ela já fica na antecipação que aquilo vai acontecer. Então, por exemplo, você dá um mamar, depois do mamar você cria uma rotina que ela vai ficar brincando, depois ela vai dormir o sono do dia, que é muito importante para a criança também dormir de dia, e depois ela vai acordar, vai mamar de novo. Então, existe uma rotina. Se a criança mandar nessa rotina, ficar só à disposição dela, por exemplo, ela vai querer mamar a qualquer hora, ela vai querer comer qualquer hora, ela vai querer dormir qualquer hora, ela dorme muito de dia, daí chega à noite e não dorme. Acontece muito isso, né? Não sei se você que está me ouvindo, você está passando por esse problema. Porque você não estabeleceu uma rotina na vida dela. Você que tem que estar à frente da situação. Você que é o adulto da história, né? Então você tem que estar percebendo isso que eu tô te falando e vendo como que você pode no seu dia estabelecer uma rotina, tá? Não é a criança que estabelece a rotina, é você que estabelece uma rotina, tá? Então assim, vamos supor, se o bebê ele tem que mamar de 2 em 2 horas ou 3 em 3 horas, quando ele é bem pequenininho, você não pode deixar ele dormir 4, 5 horas seguidas de dia, você tem que acordá-lo. É isso mesmo, você tem que acordá-lo para ele ter a rotina estabelecida. Se você acontece muito isso, se você quer fazer suas coisas durante o dia e você fala, ai que bom, ele tá dormindo, deixa ele dormir, né? Que é bom, a hora que ele acordar,
aquilo na cabeça dele vai estar muito confuso no organismo dele, não só na cabeça, né? No seu organismo. Então vai estar muito confuso isso. Você pode perceber por nós que somos adultos. Quando a gente sai da nossa rotina, por exemplo, a gente acorda sempre mais ou menos no mesmo horário, dorme mais ou menos no mesmo horário. Vamos supor, se a gente vai pra uma festa, a gente faz uma madrugada, né? Vai pra alguma coisa que a gente chega muito tarde, a gente acorda muito tarde, aquilo mexe com a gente durante o dia. A gente fica cansado, a gente fica às vezes irritado porque dormiu pouco ou porque dormiu muito, né? Então isso também na questão do bebê é muito importante, porque o bebê, ele precisa da rotina para se sentir seguro, ele precisa da rotina. Então é você que tem que estabelecer essa rotina para ele, tá bom? Não é ele que chegou na casa, que tudo tem que ficar em função dele. Não, existe uma rotina e você precisa estabelecer essa rotina na vida dele, tá bom? A segunda dica é que quando você que faz parte da rotina, é uma dica muito importante, é o seguinte: como que ele vai entender que tem continuação, né? Essa segunda dica tem continuação com a primeira. Como que ele vai entender o que é dia e o que é noite, né? Com essa rotina. É uma ação atrás da outra, né? Comer, dormir, brincar, comer, né? Higiene, né? Tem uma higiene também, né? Então, por exemplo, ele acorda, ele tá com cocô, você vai lá, limpa ele, troca a fralda, troca o xixi, né? Então, assim, uma coisa que faz muito parte da higiene, que é super importante para ele diferenciar o que é dia e noite, é a hora do banho. Por quê? Porque a hora do banho vai separar, com você fazendo isso repetidamente, né, várias e várias vezes, repetidos, vários e vários dias seguidos, ele vai começar a entender o seguinte, que quando deu o banho, é um momento onde vai ter mais silêncio na casa, é um momento que depois ele já sabe o que vai vir, que vai ser a jantinha, né, que vai ser de repente uma mamá ainda, e depois você põe ele para dormir. Então, qual que é a sequência? Você tá lá na rotina do dia dele, então ele dormiu, ele acordou, você trocou ele, você brincou com ele e tudo. Quando chegar entre 6h30 e 7 horas da noite, independente se tiver calor ou se tiver frio, tá bom? Você prepara a casa, deixa a casa mais fechada, se for inverno. Mas é importante que você dê banho nesse horário, tá? Muitas mães têm medo de dar banho no filho quando começa a anoitecer, mas é muito importante para estabelecer a rotina. Porque o banho é assim, é uma ação, um fator, né, que acontece no dia dele que é muito diferente de todos os outros fatores. Mesmo que ele tome banho de manhã, não tem problema. Mas o banho da tarde, o banho da noite, é muito importante para ele separar o dia da noite. Tá? Então estabeleça isso, você vai dar o banho nele, você vai cuidar dele, tudo, colocar a roupinha certa para ele dormir também, né? Nem muito de calor, nem colocar muita roupa também, porque a criança ela acorda às vezes à noite de calor, né? A gente tem mania às vezes achar que a criança tem muito mais frio que a gente. Ela tem um pouquinho mais de frio que a gente, né, os bebês, mas não muito mais que a gente. Então a gente não precisa também colocar tanta roupa na criança que ela fique, né, morrendo de calor, né? E a dica é que você dê a jantinha pra ele, dê uma mamar, não deixe ele dormir no peito, não deixe ele dormir com a mamadeira, tá? E não deixe também ele dormir no cadeirão, né, se ele já for um bebê maior. Você tira ele, né, você tira ele do ambiente do mamar, né? Se você é acostumada, por exemplo, dar mamar no quarto, né? É importante que no quartinho dele, vamos supor, né? Depende aí da sua rotina, da sua vida, não sei, da sua casa. Vamos supor que você tenha poucas pessoas em casa, não tem muito barulho na casa e você consiga dar mamar pra ele, a mamadeira, na sala, tá? Agora, se ele já tiver maiorzinho, você vai dar a comidinha, de repente, na sala de jantar ou na cozinha, né? Então você deu a comidinha, deu mamar, deu coisa na sala, vamos supor. E a sala ela é mais silenciosa, não tem televisão, né? Você tem que já estabelecer que à noite para ele, depois do banho, a casa deve estar mais silenciosa, ok? Não assim igual ao cemitério, mas ele tem que entender que ali já tem menos pessoas falando, já tem menos barulho, então ele começa a perceber isso também. Então, quando você der mamar, por exemplo, na sala, você fica com ele alguns minutos, de 10 minutos mais ou menos, no máximo 10 minutos, 5 a 10 minutos,
ali cantando para ele, sem fazer ele dormir, né? É música para ele estar acordado. Conversando com ele, você, seu marido, ou de repente um outro filho que você tem, tudo, né? O irmão. E você fica ali um tempo com ele, mas sem o deixe muito excitado, né? Nada que faça ele ficar muito empolgado. Por exemplo, nesse momento, não ligue uma televisão, não ligue música, tá? Não dê nada novo para ele que ele vá se distrair. Não deixa o outro filho começar a brincar muito assim, que a criança fica muito ansiosa e tudo, né? Então deixa assim um ambiente mais calmo possível. Isso faz total diferença, preste atenção, isso faz total diferença para o seu bebê dormir sozinho, tá? Eu acho que você está começando a entender o que eu estou falando, ok? Mas o que acontece? Quando você faz isso e você tira ele do ambiente que você estava acordado com ele e você leva para o berço, você leva para o quarto, que é o lugar onde ele deve dormir, no berço dele, ele começa a entender o quê? Que o quarto é o lugar de dormir, que o berço é o lugar de dormir. Então ele ali estava acordado, ele está indo para um lugar de dormir. Quando você faz isso várias e várias vezes repetidamente, a criança começa a entender, tá? Daí você vai falar, Érica, mas nos primeiros dias como que eu vou fazer? Ele vai chorar. Com certeza ele vai chorar. Porque se você não estabeleceu isso desde o primeiro dia de vida dele, desde a primeira semana, ou de repente do primeiro mês de vida dele, né? Ele está sendo reeducado. Mas você vai fazer exatamente a mesma coisa. É como se você entrasse no modo automático do que eu tô falando pra você. Você entendeu o que eu falei, você viu que isso funciona, porque isso funciona para vários e vários pais, ok? Funcionou para mim com as minhas duas filhas, tá? E não é porque elas têm algo diferente, não é porque elas são calmas, não, elas não são. Se eu não tivesse colocado o método na hora delas dormirem, eu teria me dado muito mal. Eu tenho certeza. Porque assim, não são crianças, fácil de entender tudo que você tá falando, sabe? De não ter um temperamento mais forte e tudo. Não, elas são assim, sabe? Então assim, eu tive que ser firme com elas e ser dona da situação. Porque quem tá educando é você. Quem é dono da situação e quem manda na sua casa é você e seu marido e sua esposa, né? Depende de quem tá ouvindo. Então você tem que entender que não é o bebê que é o dono da situação. Você que manda, você que cria a rotina. Você que vai dizer agora o que tem que ser feito. Isso faz parte da educação. Por isso que esse problema do bebê dormir, na maioria dos casos, tá? Na maioria, alguns pouquíssimos casos tem a ver com uma questão, de repente, de refluxo, uma questão mais de saúde, mas são pouquíssimos casos, tá? A maioria dos casos é porque o bebê ele não foi educado para dormir sozinho. Então, é isso que você tem que pensar, tá? Então, quando você colocar ele lá e ele chorar, e ele espernear, você não vai voltar correndo. Você vai apagar, você vai sair do quarto, vai deixar ele lá. Se ele já for grandinho e querer se segurar, levantar no berço, normal, deixa ele, não fica forçando ele deitar. E você vai falar pra ele, se ele for maiorzinho, você agora vai dormir no seu bercinho, a mamãe tá te ensinando a dormir, e sai do quarto, não fala mais nada. Você não vai ficar lá segurando a mãozinha dele, você não vai fazer nada disso. Você vai sair do quarto, vai apagar a luz, vai deixar a porta 4 dedos aberta, né? E vai sair, vai pra sala, tá bom? Você vai fazer alguma coisa, tá bom? Nada de barulho, mas você vai fazer alguma coisa. Nesse momento que você está educando seu filho a dormir ou reeducando, você vai sentir assim, nossa, pior mãe do mundo, pior pai do mundo, porque ele vai chorar, não sei o quê. Chora mesmo, é normal, tá bom? Mas ele não vai ter nenhum trauma por isso, você pode ter certeza. O maior trauma que ele pode ficar é ele desenvolver uma insônia, tá? Que depois dos 5 anos ele leva pro resto da vida. E isso dificulta em muitas e muitas coisas. Dificulta na questão dos sentimentos dele, das emoções dele. E isso vai dar problema, inclusive porque o bebê, quando ele precisa dormir, quando ele dorme, esse tempo todo que ele dorme, a necessidade é muito maior do que o adulto. Porque o adulto, ele precisa dormir para repor as energias para o dia seguinte, né? Basicamente é isso. E você, de repente, está aí muitas noites, muitas sem dormir. Agora o bebê, ele precisa dormir, e a criança ela precisa dormir, para os órgãos terminarem o desenvolvimento.
Porque tem órgãos ainda que eles estão crescendo, que eles estão desenvolvendo, né? A criança ela não nasce com todos os órgãos desenvolvidos. Não sei se você sabia disso. Então o sono é importante para esses órgãos terminar o desenvolvimento e saudável, de forma saudável. Então é muito mais sério do que você imagina. Não é uma questão só comportamental. Ah, tudo bem se ele não dormir, eu aguento ficar 1 ano sem dormir, 3 anos sem dormir, 4 anos sem dormir. Gente, além de ser, assim, um transtorno muito grande, né, para nós que somos adultos, que temos que trabalhar, né, não só os pais em si que trabalham, as mulheres também trabalham fora. Você não pode pensar em ter uma vida desse jeito, sem dormir, né? Isso não é aceitável, não é aceitável, tá? Existem maneiras de fazer isso, igual eu tô te falando. Vai de você entender, ter pra você e praticar, tá? Agora, se você entender e não fazer nada, nada vai mudar, ok? Não adianta nada a gente querer fazer sempre a mesma coisa e ter resultados diferentes. A gente tem que mudar a maneira de fazer as coisas pra gente ter outros resultados, ok? Então, quando você fizer isso, você vai voltar lá pra sala, voltando lá pra nossa rotina. Você ficar um pouquinho com a criança ali no sofá, pôr ele pra dormir. Você vai voltar, né? Se foi você ou foi o seu marido, né? Geralmente você pode colocar até 2 pessoas, até 3 que vai fazer isso, mas tem que estar bem de acordo com o que tá fazendo, tá? Todos tá fazendo do mesmo jeito. Geralmente é bom não passar muito de 2 pessoas, tá? Que faz isso. Então você vai voltar pra sala e você vai esperar, tá? Você pode se surpreender, porque muitas vezes ele vai entender e ele vai dormir sozinho. Se ele chorar, você espera alguns minutos para voltar. E cada vez que você voltar, você vai falar a mesma coisa para ele, você vai sair do quarto antes dele estar dormindo e vai pra sala. Até que ele vai entender que não tem nada de errado ele ficar ali, que ali é o horário de dormir, que você não vai fazer nada mais a não ser deixar ele ali para ele dormir, tá bom? Então você tem que ser muito firme nisso. Isso é atitude. Isso é atitude de amor, isso é atitude de realmente amar o filho, de educação, tá? Quando a gente ama, a gente educa, né? Aí é uma frase aí do Samitiba, né? E eu tenho muito pra mim isso. Então, assim, quando a gente ama, a gente educa, tá? Então, assim, as minhas 2 filhas, elas não têm trauma nenhum de dormir a noite inteira. Muito pelo contrário. Elas adoram dormir na cama delas, elas pedem pra dormir, elas dormem a noite toda, adoram dormir no escuro, sabe? Às vezes tem uma luz acesa, elas pedem até pra apagar. Sabe? Então, assim, é muito bom, elas têm muita energia pra brincar, eu também, né, pra ficar com elas, porque a gente dorme, né? Simplesmente a gente dorme, e é pra acontecer isso é o normal, não é ao contrário. Não é assim, nossa, agora eu tenho um filho em casa, eu não vou dormir o resto da vida, né? Você não tá só prejudicando você tá prejudicando, não só você e o seu marido, você tá prejudicando seu filho, né, de uma maneira muito mais impactante do que você imagina. Então, lembrando, a primeira dica, estabeleça uma rotina na vida do seu filho. Segunda dica, introduza o banho num horário determinado, entre 6h30 e 7 horas, tá? Pra ele separar o dia da noite. Terceira dica, fique com ele um pouco de tempo, bem pouco, depois da comidinha, depois do mamar, e leve ele pro lugar onde ele vai dormir, ok? Então, eu espero que você tenha gostado dessas 3 dicas que eu passei pra você e que você pode começar a colocar em prática essa noite, tá? Não tem nada que você precisa comprar, que você precisa providenciar. Não, o banho tá ao teu alcance, a rotina tá no teu alcance, o ambiente fora do ambiente de dormir tá no seu alcance, com certeza. Então, assim, se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo, faça a inscrição aqui no canal bebedormir.com, tá bom? E esteja com a gente aí nos próximos vídeos, acompanhando o canal que é feito pra você, mãe, pai de primeira viagem, né, que tá passando aí por esse começo aí, ou no final da gestação, ou começo já da chegada do bebê, e pais que estão desesperados e não sabem mais o que fazer, e você tem que saber, tem que acompanhar, porque se você colocar em prática, a tua vida, a tua casa e o teu sono vai mudar. E o dele também, do seu bebê, tá bom? Então, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!